Bom dia! 17 de agosto de 2024, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Em meu vídeo de ontem, o 47º vídeo da série Deus, um delírio, sobre o livro de Richard Dawkins, no vídeo de ontem com o título A Religião Consola as Pessoas, recebi 2 comentários dignos de nota, porque são um deles aqui bem extenso. É o comentário de José Francisco da Silva, que mora em São José dos Campos, e o comentário do Edson ou do Henrique Agostinho Silvério. Então vou trazer aqui os 2. Vamos lá. O primeiro comentário aqui é do José Francisco da Silva. Ele, de forma resumida, ele diz assim: o próprio ateu é prova de que a religião é dispensável. O próprio ateu é prova de que a religião é dispensável. Porque mostrei aqui no vídeo de ontem que muitas pessoas escrevem para o Richard Dawkins e afirmando assim: sou ateu, mas as pessoas precisam da religião. Sou ateu, mas as pessoas precisam da religião. Mostrei o erro aí nessa afirmação. E aqui está o José Francisco da Silva, que mora em São José dos Campos, no estado de São Paulo, aqui trazendo a verdade. O próprio ateu é prova de que a religião é dispensável. O José Francisco da Silva é uma pessoa feliz, não tem religião, é ateu, um homem que venceu na vida, e um homem vencedor, um homem feliz, uma família feliz. Entendeu? A religião é um atraso. No fundo, ninguém precisa de religião. Se não houvesse religião no mundo, o mundo seria melhor. O mundo seria melhor. Qualquer historiador sabe que a quase totalidade das guerras, conflitos no mundo foram gerados por pessoas religiosas. Grupos terroristas, por exemplo, todos eles são grupos terroristas de cunho religioso. Você não encontra um grupo terrorista ateu. Você procura por aí, não vai encontrar. Então é isso aí. Diz o José Francisco da Silva, com certeza, o próprio ateu é a prova de que a religião é dispensável. Olha aí, isso é uma verdade, porque ateu não está ligado a religião alguma. Muito bem, e agora o comentário, a explanação do Henrique Agostinho Silvério. O Henrique Agostinho Silvério mora em São Bernardo do Campo. E aqui ele traz uma exposição profissional do desenho, ele. Então ele escreve assim: eu já caminhei a pé da Consolação ao Paraíso, entregando currículos, e não conquistei o paraíso, e muito menos fui consolado por ninguém. É porque aqui ele estava à procura de emprego, não é? E não encontrava. E ele diz que não conquistou o paraíso, já aí no sentido, né, figurado, e muito menos ele foi consolado por alguém. E ele continua: o ateu que faz uma alegação absurda dessa realmente não é um ateu sério. Ele está se referindo àqueles ateus que escreveram para o Richard Dawkins dizendo: sou ateu, mas as pessoas precisam da religião. Entendeu? Então ele está criticando quem faz uma afirmação assim. Então ele continua: o ateu que faz uma alegação absurda dessa realmente não é um ateu sério. Afirmar que pessoas precisam de religião é porque nunca passou pela experiência que já passei. Lá vem mais uma de minhas histórias. Logo que vim morar
em São Bernardo do Campo, algumas pessoas que moravam em São Paulo, curiosas sobre o Islã, me arguíam se eu já teria visitado a mesquita aqui onde moro. Numa tarde, curioso, fui até a tal mesquita. Fui bem recebido, conversei bastante com as pessoas, só não pude adentrar ao templo, pois o sheik não se encontrava naquele momento. Conversando, em dado momento me deram vários livros e folhetos explicativos sobre a religião dos muçulmanos e perguntaram-me qual era a minha. Respondi ser ateu, que eu não acreditava em figuras de deuses. Foi então que a professora Inan me disse que eu estava errado, que homem não pode viver sem religião, homem não pode viver sem Deus, que eu tinha que entrar para alguma religião. E aí foi a minha vez de perguntar se, por um acaso, eu fosse visitar uma sinagoga e me convertesse ao judaísmo. Eu estava então a abraçar uma religião? Com os olhos subitamente arregalados, ela me respondeu que eu deveria entrar na religião certa, ou seja, o Islã. Para todo religioso com a mente deturpada, a religião certa é sempre a dele. Para mim, um ateu raiz, o certo é não ter religião ou crenças em ilusões. O que me levou a me lembrar do filósofo cristão católico Mário Sérgio Cortella, a participar de um festival de ano na TV Cultura, onde a apresentadora e ele exortavam o seguinte pensamento: que se não fosse pelo cristianismo, a violência teria se espalhado pelo mundo, que o cristianismo foi o responsável por barrar a violência no mundo. O programa tinha por finalidade induzir o público, principalmente cristão católico, a fazer ou pensar que isto seria uma verdade. Como se o nosso planeta não passasse por guerras, violências de vários tipos, e que o Deus dos cristãos, mesmo sendo onisciente, onipresente, onipotente, nada fez e nada faz. O senhor Cortella concordou e falou uma grande bobagem filosófica cristã. Filosoficamente, Cortella não levou em consideração quanta violência o cristianismo católico e protestante causou no mundo, e a mesma violência que vigora ainda hoje, e muitas praticadas por evangélicos. A pergunta que talvez deva ser feita é: as pessoas realmente precisam de religião? Precisam de crenças em seres mitológicos para mais violência? Eis aí a brilhante explanação do Henrique Agostinho Silvério. Ele diz aqui, em um momento, que visitou uma mesquita, um templo lá em São Paulo, São Bernardo do Campo, perto da residência dele, um templo aí da religião muçulmana, o islamismo. E ali ele perguntou à mulher lá, a professora Inan, que o aconselhou a procurar uma religião. Aí ele disse: então, eu posso então procurar o judaísmo? Ir a uma sinagoga aqui perto, procurar o judaísmo? Aí ela disse: não, você tem que procurar a religião certa, que é o islamismo. E aí ele diz, né, o Henrique, um cara muito culto, ele diz que para todo religioso com a mente deturpada, a religião certa é sempre a dele. E é assim. Isso aí é uma verdade que a gente vê. São mais de 10.000 religiões no planeta Terra. Cada uma diz que é a certa, entendeu? É a loucura religiosa. Cada religião diz que é a certa.
Entendeu? E as outras são erradas. Isso aí é a loucura da religião. E ele fala aqui sobre o filósofo cristão católico Mário Sérgio Cortella. O Cortella, no fundo, não é cristão. Ele não é a favor de tortura, ele não é a favor da intolerância, ele não é cristão. E aqui, ele discutindo aqui na TV Cultura, uma grande besteira que ele disse, que graças ao cristianismo, a violência não se espalhou pelo mundo. Isso é uma desonestidade intelectual do filósofo Mário Sérgio Cortella. A história do cristianismo, há 2000 anos, a história do cristianismo é história de conflitos, de perseguição, de intolerância. A Igreja Católica Apostólica Romana, que é representante do cristianismo, é uma religião cristã, mesmo com a crença no cristianismo, passou para vários atos de violência. Temos aí na história da Igreja Católica 10 cruzadas criminosas, perseguindo pessoas, torturando e matando. A Igreja Católica Apostólica Romana, junto com os estados cristãos, espalharam o terror, tortura e muitas mortes e perseguições. Isso é a história do cristianismo católico. E o filósofo cristão católico Mário Sérgio Cortella, lamentavelmente, disse uma grande besteira aqui. E é isso aí, gente. Parabéns aí ao José Francisco da Silva, que mora em São José dos Campos, no estado de São Paulo, e ao Henrique Agostinho Silvério, que reside em São Bernardo do Campo. Muito obrigado.